A paz de Jesus para todos, que Deus abençoe. Aqui estamos mais uma noite para juntos meditarmos na palavra de Deus. Amém? E hoje o texto que eu quero ministrar aqui encontra-se no livro de Marcos. Marcos capítulo 16, que vai falar sobre a grande comissão do Senhor. Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15. Amém? Uma palavra que todos nós conhecemos, mas que eu espero que Deus fale com cada um de vocês. Marcos capítulo 16, versículo de número 15 adiante, vai dizer o seguinte: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra que Deus coloca no meu coração nesta noite, ela vem falar muito conosco. Primeiro porque aqui nós encontramos uma ordem de Jesus Cristo para a sua igreja. Uma ordem de Jesus Cristo para mim e para você. Qual é a ordem? Ide por todo o mundo. Olha aí. Pregai o evangelho a toda criatura. Essa palavra nós temos como igreja que cumprir ela. Nós temos que falar do amor de Deus aonde quer que estejamos. O texto aqui nos deixa claro acerca disso. Mas o que eu quero também falar nesse texto é justamente sobre os sinais. Os sinais que o próprio Jesus ele nos dá aqui. Estamos vivendo uma época que as pessoas elas têm duvidado muito do poder de Deus. Nós estamos vendo na televisão, nas redes sociais, pessoas, sejam aquelas que estão afastadas do Evangelho ou aquelas que nunca vieram para o Evangelho, colocar em dúvida o poder de Deus na vida das pessoas. Nós estamos vendo pessoas criticarem pastores, pessoas criticarem homens e mulheres de Deus, zombarem, escarnecerem. Mas o texto aqui está nos mostrando, o Senhor nos deu esta ordem para que a gente vá e pregue o evangelho a toda criatura. E com esta autoridade de pregar o evangelho a toda criatura, ele também nos dá autoridade para cumprir esse propósito que está aqui no versículo 17, que é falar, expulsar demônios, falar novas línguas, pegar nas serpentes e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então a gente está vendo aqui alguns sinais que o próprio Jesus nos dá para que nós possamos cumprir este ID. Aqui é um revestimento de poder, um revestimento espiritual que recebemos da parte de Deus, o qual só é possível por intermédio do nome de Jesus Cristo, que é um nome sobre todos os nomes. A palavra do Senhor aqui para mim e para você, queridos, ela nos fala de um sinal, dos sinais. E sinais aqui são eventos que acontecem ou propósitos vindos da parte de Deus para confirmar a autoridade de Cristo através de nossas vidas. Tudo aquilo que nós fazemos, queridos, usando a autoridade desse nome, o Senhor confirma com os sinais. Por isso, quando você chega em algum lugar, que você ora por alguém que está enfermo, essa pessoa é curada. Aí você pode dizer, pastor, mas é complicado, porque às vezes você ora, às vezes a pessoa ora e as enfermidades não são jogadas por terra, a pessoa acaba muitas vezes até morrendo. Nós temos que entender uma coisa. O Senhor nos dá a autoridade
Agora, quem decide se vai ou não curar é ele. É aí onde está o X da questão, que muita gente não entende. No tempo que nós estamos vivendo hoje, onde esse vírus tem assolado a humanidade, a gente tem visto as pessoas perguntarem: cadê os pastores que se dizem que dizem que têm o poder de curar? Por que eles não curam? E a gente sabe que isso, na realidade, eles estão escarnecendo, estão, de uma certa forma, zombando da autoridade que Cristo nos dá. Agora, mal sabem eles que quem cura realmente é Deus. Nós, como seres humanos, nós não temos o poder de fazer nada se não for por intermédio dele. A Bíblia diz lá em João capítulo 5, no versículo... Capítulo 15, versículo 6, versículo 5, vai dizer o seguinte: sem mim, nada podeis fazer. Olha aí. Mas ele vai dizer, Jesus falando, quando eu estou nele, olha aí, quando eu estiver nele, quando eu estou ligado a ele, porque lá ele está falando, deixando bem claro isso, aí sim essa autoridade vem sobre nós. Então, quando Jesus ele chama a mim e a você para cumprir o ID, para anunciar as boas novas, ele nos dá autoridade para isso. E são coisas que a igreja primitiva, ela colocou em prática muito bem, ela tomou posse do poder de Deus, do poder que há no nome de Cristo, e ele seguiu adiante, cumprindo o propósito. E nós vamos aprender um pouco sobre a igreja primitiva. O texto de Atos, capítulo 5, vai falar sobre esses sinais, que não são poucos, são muitos. Olha o que a igreja, ela pelo poder do nome de Jesus Cristo fazia. Atos capítulo 5. Vamos aqui dar uma volta rápida na palavra. Olha aí. Aqui vai falar de Pedro. Olha aí. Versículo 14. Atos capítulo 5, versículo 14. Vai dizer o seguinte. 14 adiante. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Por que crescia? Primeiro ponto, a igreja andava em união. A igreja andava em comunhão. Capítulo 1 vai falar sobre isso, de Atos Apóstolos. Segundo ponto, ela foi revestida de poder, do poder do Espírito Santo. Capítulo 2 vai falar sobre isso. Terceiro ponto, eles perseveravam na doutrina de Deus, na doutrina de Jesus Cristo. Quarto ponto, eles colocavam em prática aquela ordem de Cristo. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho. Curar os enfermos, expulsar demônios. Olha aí. Todos os sinais, todas as maravilhas que os discípulos faziam era pelo poder de Deus. Nunca pelo poder deles mesmos. E Pedro aqui está colocando em prática isso. E a Bíblia diz, no capítulo 14, a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Olha aí. Versículo 15. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que, ao menos, a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Olha aí. O poder de Deus, através dos apóstolos, através de Pedro aqui, usando a autoridade do nome de Cristo, fazia com que pessoas viessem e colocassem macas, um à frente da outra, ou do lado da outra, esperando que pelo menos a sombra de Pedro, quando Pedro passasse ali, tocasse sobre aqueles enfermos e eles eram curados. A Bíblia diz que Pedro, ele usava a autoridade de Cristo e expulsava os demônios que atormentavam as vidas naquela época, os espíritos imundos. Aquelas pessoas que chegavam até eles, onde ele colocava as mãos sobre elas, repreendendo aquelas enfermidades, também eram curadas. E isto é o poder que há no nome de Jesus Cristo. É o poder o qual este Deus que eu e você serve, nos dá. A autoridade vinda do alto. Mas o importante em tudo isso é que a palavra de Deus diz, aquele que crê, todos nós temos que crer, porque os sinais seguirão aos que creem. Não tem como eu fazer a obra de Deus se eu não creio.
Não tem como eu fazer a obra de Deus se eu não me revisto do poder de Deus. Não tem como eu fazer a obra de Deus se eu não tomo posse do nome de Jesus Cristo. E uso esse nome com autoridade, porque é este nome que me dá autoridade. Amém? Um outro texto que a palavra do Senhor vai nos ensinar também está em Atos capítulo 2. Nós vimos aqui Pedro expulsando demônios, espíritos imundos, poder de Deus, sinais dados pelo próprio Cristo. Agora, ele fala também sobre as línguas, sobre outras línguas. Atos capítulo 2. Olha aí. Atos capítulo 2, a partir do versículo 1. Olha o que o texto vai dizer. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Olha aí. Jesus disse, em meu nome vocês falarão novas línguas, ou em outras línguas. Olha aí. E aqui, os discípulos, ao serem revestidos de poder, eles passaram a falar em outras línguas. E aqui não é língua de anjos, como muitos falam. Aqui está falando línguas dos povos que aqui estavam, das nações que aqui estavam. Cada um ouvia aqueles homens cheios do poder de Deus falar na sua própria língua. Na sua própria língua. Revestidos de poder. Autoridade dada pelo próprio Jesus Cristo. Um outro ponto interessante que a palavra do Senhor nos dá, através do Ide, ele vai dizer, pegarão nas serpentes. E o que é isso? Vamos para Atos capítulo 28. Olha aí. Atos 28, vou procurar ser bem breve. Atos capítulo 28. Olha o que o texto vai dizer. Do versículo 1 adiante. Havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vibes e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, dizia uns aos outros, certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Olha aí. Versículo 5. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. Jesus disse que nós pegaríamos o quê? Serpentes. Paulo pegou a serpente. Não que ele pegou em si, mas a serpente mordeu na mão de Paulo. A Bíblia diz que a serpente ela ficou agarrada na mão de Paulo. E uma serpente venenosa, ninguém escapava da picada da serpente. E a Bíblia diz, querido, que aqueles homens que ali estavam ficaram assustados com o que viram. E percebendo que nada aconteceu com Paulo, começaram a achar que Paulo era um deus. E logo em seguida, Paulo, ainda cheio do poder de Deus, usando a autoridade de Cristo, vai até ao principal da cidade e descobre que o pai daquele principal, chamado Públio, estava doente. E Paulo, chegando ali onde ele estava, usa o poder e a autoridade de Cristo e repreende aquela enfermidade e aquele homem é curado. Então, mais uma vez, os sinais seguindo aqueles que creem. Os sinais que Jesus nos ordenou a seguir, nos ordenou a cumprir, quando ele nos deu a ordem de cumprir o ID de Cristo, a grande comissão. Um outro ponto, se nós bebermos algo mortífero, não nos causará mal nenhum. A Bíblia em si não relata nenhum ponto
aonde os discípulos tomaram alguma bebida venenosa ou alguma bebida que causasse a morte. Mas é um sinal que a Bíblia nos dá a base de poder crer no que está escrito. Porque se a gente entrar para a história, no passado, os copeiros do rei, cada rei tinha um copeiro. E esse copeiro ele tinha uma incumbência de chegar e experimentar toda a comida e bebida do rei antes que ele comesse, antes que ele bebesse. E se porventura uma daquelas comidas ou bebidas estivesse envenenada, quem morria era o copeiro. E a gente sabe que na Bíblia muitos homens de Deus eram copeiros. Nós temos o exemplo de Neemias. Neemias era um copeiro do rei. Então Neemias ele cumpria esse propósito. E aprove Deus de nunca ter que passar por isso. De comer alguma coisa mortífera. E ainda que comesse ou tivesse comido, como o próprio texto vai dizer aqui, mal nenhum aconteceria. Então nós sabemos que o poder de Deus ele é verdadeiro. Os sinais de Deus, eles têm um propósito, confirmar a palavra de Deus e as suas profecias. E nós temos que crer nesta palavra. O quinto ponto que ele toca aqui, que é importante, lá em Marcos 16, ele vai dizer, imporão as mãos sobre os enfermos. Essa parte eu quero tocar bem. Por quê? Como eu falei no início, cadê os pastores? Cadê os evangélicos em si? Cadê os homens que se dizem homens de Deus, que não curam, que dizem que curam, mas que não conseguem acabar com esse vírus? E mais uma vez eu volto a repetir. Nada fazemos por nós mesmos, mas sim pelo poder de Deus, pela autoridade que há no nome de Cristo. A Bíblia diz que Deus faz a ferida e cura, e sara a ferida. A Bíblia diz que Deus ele é dono da vida e da morte. A Bíblia diz que Deus tem o domínio sobre todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas, inclusive quem ele deve curar ou não. Ele conta conosco, ele conta com a autoridade que há no nome do Filho dele, Jesus Cristo, e nós temos que usar essa autoridade. Mas nós temos que entender, como homens e mulheres de Deus, nós não podemos fazer nada se não for através do poder de Deus. Porque os sinais só vão seguir aqueles que verdadeiramente acreditam. Os sinais só vão seguir aqueles que verdadeiramente se entregam ao poder de Deus. O livro de Atos, capítulo 19, olha o que o texto vai nos ensinar aqui. Atos 19, a terceira viagem de Paulo, missionário de Paulo, versículo 11, olha só. Versículo 11, olha como, para testificar bem o que acontece, como que nós devemos usar a palavra de Deus, para que as pessoas entendam como que Deus trabalha na nossa vida. O texto vai dizer, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Queridos, aqui não é Paulo que está fazendo. Aqui é Deus que está fazendo pelas mãos de Paulo. Paulo aqui é um instrumento de Deus, um instrumento poderoso na mão de Deus para destronar Satanás, para desfazer as obras das trevas. Assim como eu e você também somos instrumentos de Deus para cumprir esse propósito. O texto deixa bem claro em Atos capítulo 19, versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Olha aí. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. E tudo isso por quê? Porque ele usava o poder e a autoridade que há no nome de Jesus. No nome de Jesus. Ele sabia muito bem que ele, com toda humildade, colocava sempre o Senhor como destaque em tudo.
à frente de tudo. Então, o poder de curar, queridos, não é o pastor, não é o padre, não é o homem ou mulher, qualquer um. O poder de curar vem de Deus. E está no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. O livro de Atos capítulo 9, olha aqui. Atos capítulo 9 vai nos ensinar o seguinte. Olha Deus fazendo aqui também mais uma obra linda na vida de duas pessoas. Olha aí, a cura de Enéas e a ressurreição de Tabita. Olha o que o texto vai dizer. Versículo 32 adiante. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. Este homem vivia 8 anos em cima de uma cama, ele era paralítico. Então você imagina a situação que esse homem estava vivendo. E olha o que o texto vai dizer. Pedro chegando neste lugar, olha aí, versículo 34. E disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo, olha o nome de Cristo aqui. Jesus Cristo lhe dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a autoridade que há no nome de Jesus faz com que aquele homem que era paralítico se levantasse. E não parou por aqui. Ele continua, olha só. Versículo 35. E viram-no todos que habitavam em Lídia, ou melhor, em Lida, e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, essa mulher era discípula, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu, naqueles dias, que enfermando ela morreu, e tendo-a lavado, a depositaram no quarto alto. Essa mulher morreu. Então a situação dela era pior do que a do paralítico. O paralítico estava em cima de uma cama e estava vivo. Essa mulher já estava morta. E olha o que o texto vai dizer. Versículo 38. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estavam com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelho e orou, e voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi-lhe isto notória por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Sabe por quê? Porque não foi Pedro que fez, foi o Senhor que fez através de Pedro. Assim como o Senhor fez através de Paulo. Deus, por intermédio de Paulo, Deus por intermédio de Pedro, Deus por intermédio de mim e de você, faz com que os sinais aconteçam, faz com que os sinais se cumpram. Olha aí. Atos capítulo 3. O texto vai dizer, olha só, aqui Pedro e João. Atos capítulo 3. Mais uma vez, Deus usando Pedro para curar. Olha só. Versículo 1 adiante. Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a 9ª, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse-lhe Pedro,
Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, olha o nome de Cristo aí mais uma vez, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Aleluias. E a Bíblia diz, queridos, que este homem, olha aí, ele foi curado. Porque o texto vai dizer no versículo 7, e tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O poder de quem? Do nome e autoridade de Jesus Cristo. Olha aí. Então nós temos que ter esse entendimento. A palavra de Deus, ela sempre irá nos mostrar que os sinais eles vão seguir sim aqueles que creem. Aqueles que creem no nome de Jesus. Porque a palavra de Deus, querido, ela é verdadeira. Ela é fiel. Nós temos por último aqui, o texto que está em Tiago, meio irmão de Jesus, falando sobre a oração que cura. Olha o que o texto vai dizer. Tiago capítulo 5, isso aqui era o meio-irmão de Jesus, vai dizer, versículo 3 adiante, olha aí. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Olha aí. Então quando você que está na presença de Deus é chamado para orar por alguém, você tem que ir, não com a força do seu braço, mas pelo poder e autoridade deste nome, que é o nome sobre todos os nomes, o nome que tem todo o poder. Ele diz, orando, ungindo com azeite, e orando em nome do Senhor Jesus. Olha aí. E ele vai dizer o quê? E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Olha aí. Então, querido, não é o homem que faz. É Jesus que faz através do homem. É Deus que opera os sinais e as maravilhas através do homem. Porque é uma autoridade que foi dada ao Filho de Deus, e ele passou para nós. Isaías profetizou acerca desse poder que está sobre a vida de Jesus Cristo. Isaías capítulo 61. Olha o que o texto vai dizer. A gente já está encerrando. Capítulo 61. Isaías, capítulo 61. Olha aí. A salvação é proclamada. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Versículo 2. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Louvado seja o Senhor. E esta palavra que o profeta Isaías profetizou acerca de Jesus, ele mesmo testificou lá em Lucas capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 4. O próprio Jesus testificou dele mesmo através dessa palavra, quando ele abre o livro, uma parte dos livros, do pergaminho, e ali ele encontra escrito sobre ele. Olha aí. Lucas capítulo 4, versículo 18, olha só. Versículo 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e a dar vista aos cegos, e pôr
em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E ele, ainda, para legitimar essa autoridade sobre a vida dos seus discípulos, ele na grande comissão, em Lucas capítulo 10, ele vai dizer, a partir do versículo 9, olha aí, versículo 8 adiante, e em qualquer cidade em que entrardes, e vos receberem, comei do que vos puserem diante, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhe, é chegado a vós o reino de Deus. Então, tudo que nós fazemos é para apresentar o reino de Deus às pessoas. É para levar Jesus àqueles que precisam de libertação, que precisam serem curados, que precisam verdadeiramente serem salvos. E eu tenho certeza que, como a palavra do Senhor nos ensina, todos nós precisamos de Cristo. Todos nós precisamos ser salvos. Todos nós precisamos de salvação. E esta autoridade foi dada por Jesus aos seus discípulos e, consequentemente, para nós. Ele diz, curai os enfermos, expulsai os demônios que ali existem. Olha aí. Os discípulos tomaram posse disso, saíram fazendo a obra, saíram orando, curando os enfermos, expulsando demônios. Daqui a pouco eles voltam, olha o que diz o versículo 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, olha aí. Pelo nome de quem? Pelo nome de Jesus, pelo teu nome, olha só. Eles voltaram, eles receberam a autoridade de Cristo, curar os enfermos que naquela cidade estiverem, expulsem os demônios, olha aí. E chegando aqui, eles deixam bem claro, Senhor, olha só, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E versículo 18, Jesus vai dizer, eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que eu vos dou poder, olha aí, para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aleluias. Esse poder quem dá é Deus, é Jesus Cristo, é os sinais que seguirão aqueles que creem. Mas ele diz aqui, olha só, não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Aleluias. Então, queridos, nós temos que nos alegrar em ter nosso nome escrito no livro da vida. O que a gente faz aqui é para glorificar o nome de Deus. Nós somos instrumentos de Deus para que a palavra do Senhor venha se cumprir. Por isso ele diz aqui, para a gente terminar, voltando aqui para Marcos, capítulo 16, ele deixou bem claro. Primeiro, ele dá a ordem, ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. É uma obrigação minha, uma obrigação sua. Segundo ponto que ele diz aqui, quem crê e for batizado, é necessário que as pessoas creiam, mas para que as pessoas acreditem, os sinais têm que seguir aqueles que creem. Eu, como instrumento de Deus, eu tenho que crer que Deus está no controle, está me usando de forma poderosa para glorificar o nome dele, para fazer com que esses sinais aconteçam. É usar a fé sobrenatural, aquela fé que Pedro usou, que Paulo usou, que João usou, que todos os outros discípulos usaram e tiveram resultados. É usar a fé onde você chega em um determinado lugar, as pessoas já não acreditam mais e você toma posse daquilo que Deus tem para você e você coloca usa a autoridade do nome de Cristo e as coisas acontecem. Muitos estão falando, cadê esses homens? Por que as enfermidades estão aí? Por que esse vírus? Por que isso e aquilo? Que ele não é porquê. Não devemos nos preocupar com por que isso, por que aquilo. Nós temos que entender que Deus está na nossa vida, nos usando, trabalhando, fazendo que se cumprir a palavra dele. Os sinais estão aí. Nós temos que crer no que ele tem dito para nós, tem nos ensinado. Porque ele diz, olha só, estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, no nome de Jesus. Você não consegue fazer nada pelo seu próprio nome, a não ser pelo nome de Cristo. Usando essa autoridade, querido, você vai curar enfermos, expulsar demônios, fazer sinais e maravilhas. Detalhe, só vai se cumprir o que realmente está de acordo com a vontade de Deus. Como eu falei no início, às vezes nós oramos por alguém e Deus ele não cura esse alguém. E vamos questionar Deus porque ele não curou?
Vamos colocar dúvida ou jogar uma responsabilidade sobre aquele que orou, o qual não teve êxito na sua oração? Nós esquecemos, querido, que tudo tem que passar pela vontade de Deus. E ele termina aqui, concluindo, versículos 19 e 20. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu quero terminar essa palavra dizendo acerca do que nós acabamos de ministrar aqui? Creia no nome de Jesus Cristo. Creia no poder desse nome. Não duvide do que Deus pode fazer na sua vida, muito menos através da sua vida. Não olhe para o que os outros estão falando. Não olhe para o que os outros estão pensando. Olhe para Jesus, porque a Bíblia diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. O homem, por si só, ele não tem poder nenhum. Ele não pode fazer nada. Mas é vestido do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. O próprio texto vai dizer que o Senhor cooperava com eles, confirmando toda a palavra. Então, tudo que você fizer na direção de Deus, usando o poder e a autoridade que há no nome de Jesus Cristo, tenha certeza, queridos, Deus, Ele irá operar o milagre. Amém? Então, que essa palavra fique no seu coração. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, a sua família. Amém? E lembre-se, Jesus Cristo é o único que tem um nome sobre todos os nomes. Fora dele não há salvação. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.